Torcedor vascaíno, como em poucas vezes já vistas nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama hoje é uma equipe que, dentre os últimos colocados, tem poucas chances de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, segundo especialistas, o Vasco não faz parte do grupo de 4 equipes que cairão à segunda divisão, pelo menos matematicamente. E é claro, a gente inclusive vai falar sobre isso, pois hoje de fato é um outro momento. Enquanto o Vasco vem de 2 vitórias, uma contra o Cuiabá longe do Rio de Janeiro e outra sobre o Botafogo num clássico contra o atual líder do Campeonato Brasileiro dentro de São Januário. Ou seja, vem de um momento muito bom. Os adversários, tanto Bahia quanto o Cruzeiro, vêm de momentos horrorosos. Cruzeiro e Bahia vêm de 2 derrotas jogando dentro de casa. E além disso, tivemos nestas últimas horas cobranças, tanto da torcida baiana quanto da torcida cruzeirense sobre o elenco. O clima lá para Belo Horizonte, lá para Salvador é de pressão. E olha, pressão forte. Já para o Vasco da Gama, o clima é de mais tranquilidade e o foco é total na partida desse próximo domingo contra a equipe do América Mineiro, um jogo que será decisivo para esta reta final de Brasileirão. E é claro, a gente vai falar sobre isso, trazer informações importantes e muito relevantes a você, torcedor vascaíno, sobre esse momento do Brasileirão, um momento de fato crucial para o Gigante da Colina, mas falar também sobre muitas outras informações. Falaremos sobre o potencial construtivo de São Januário, essa reforma que enfim irá sair do papel. Tivemos algumas informações importantes nesta parte da tarde de sexta-feira, sobre as empresas interessadas em adquirir esse potencial construtivo e automaticamente se tornar investidoras da reforma do Caldeirão, e falar também sobre Souza, Joseph de Souza, cria das categorias de base do Vasco da Gama, nesses últimos dias rescindiu seu contrato com Beijing Guoan da China, ou seja, Souza, que hoje se trata no CT Moacir Barbosa após a cirurgia no joelho, está oficialmente livre para assinar com qualquer clube. A sua prioridade é o Vasco. Vejamos se o Vasco terá ele agora como também uma prioridade. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso tudo aqui neste Fala Gigante, movimentado, agitadíssimo, nesta tarde de sexta-feira, a você, torcedor vascaíno. Só que antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre eu faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é claro, se você é um torcedor vascaíno, se você que está aí do outro lado, ó, bate no peito e fala que é Vasco, você precisa se inscrever no nosso canal. Também, se você está aí do outro lado à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, de um canal sério, que além de ter um torcedor vascaíno, traga notícias sérias e muito profissionais sobre o Cruz Maltino, esse é o canal do Gigante Vasco. Então já se inscreva no nosso canal, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde, entre 2 e 3 horas, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então fiquem ligados sempre aqui no canal do Gigante Vasco. Além disso, é claro, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, pois ajuda muito a divulgação do nosso conteúdo. Então, além de se inscrever, vem agora aqui embaixo e aperte nesse botãozinho do like para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Pode ser? Vambora, sem muita enrolação agora, falar de Vasco da Gama? Porque olha, vascaíno, que sexta-feira já agitada para o torcedor Cruz Maltino. Uma sexta-feira que naturalmente se tornou agitada, é claro, pelo que aconteceu ontem na 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Foi-se encerrada a 33ª rodada do Brasileirão. E essa rodada modificou muito a estrutura da tabela deste Campeonato Brasileiro. Se a gente olha a tabela do Brasileirão há 5, 6 rodadas atrás, jamais imaginaríamos que hoje a tabela estaria desse jeito que se encontra. Vou chegar até aqui um pouquinho ao lado para vocês conseguirem entender aquilo que eu estou falando. Olha a tabela atual do Campeonato Brasileiro. O Bahia, que era uma equipe que antes vencia os seus jogos, estava até mesmo dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, chegando perto do 10º colocado, hoje é o 15º colocado e tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro que antes passou grande período do Campeonato Brasileiro na primeira parte da tabela. O Cruzeiro que antes chegou até mesmo a sonhar com a possibilidade de um título, pois sim,
O Cruzeiro chegou a ficar na liderança do Brasileirão no início deste campeonato. O Cruzeiro chegou a sonhar com Libertadores, pois ficou grande parte do Campeonato Brasileiro, quando tinha Pepa como seu treinador, dentro da zona de classificação para a Libertadores em 2024. E esse mesmo Cruzeiro hoje é uma equipe que não desempenha, uma equipe que joga mal e uma equipe que está dentro da zona do rebaixamento. E o Vasco, que há 5, 6 rodadas atrás era uma equipe que estava completamente desacreditada, principalmente após as derrotas para Internacional e Flamengo, ficando ainda mais dentro da zona do rebaixamento, onde o torcedor vascaíno pensaria que já era, acabou, o Vasco caiu a Série B. Nesse momento o Vasco está fora do Z4, com um jogo a menos e o mesmo número de pontos do Bahia, que é o adversário que está acima do Gigante da Colina na colocação, e apenas 4 pontos atrás de Corinthians e Santos, que estão dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Então é de fato um outro momento. A chave do Campeonato Brasileiro girou, rodou, foi virada essa chave. E nesse momento, o Vasco, enquanto vive uma crescente, pois vem de 2 vitórias seguidas, e vai enfrentar um América Mineiro nesse próximo domingo dentro de São Januário com ingressos esgotados. Temos Bahia e Cruzeiro que vivem um momento de queda livre. Bahia é uma equipe que, só para vocês terem noção desta queda brusca, inclusive, que o Bahia vem sofrendo, dos últimos 5 jogos, torcedor vascaíno, o Bahia tem 4 derrotas. Em 15 pontos disputados, o Bahia conquistou apenas 3. E o Bahia terá pela frente, nesse próximo final de semana, um Atlético Paranaense dentro da Arena dentro da Arena Fonte Nova. Porém, um Atlético Paranaense que hoje tem 50 pontos e sonha com a possibilidade de chegar ao G6, que é a zona de classificação para a Copa Conmebol Libertadores. Ou seja, é um Atlético Paranaense que precisa vencer o Bahia dentro da Arena Fonte Nova para chegar à zona de classificação da Libertadores. Um jogo dificílimo para o Bahia. Temos hoje, além disso, é claro, a possibilidade do Bahia perdendo ou empatando com o Atlético nos últimos 18 pontos, visando já, né, claro, a partir do jogo do próximo domingo, ter apenas 4 ou 3 conquistados. É muito ponto perdido pelo clube baiano. Pontos que para uma equipe que disputa pela permanência na primeira divisão não se podem perder. E temos também, é claro, um Cruzeiro que vive uma outra queda livre. O Cruzeiro dos últimos 5 jogos tem apenas 2 vitórias. O problema, porém, não é esse, são 3 derrotas nas últimas 5 partidas. E além do mais, o desempenho do Cruzeiro no retorno do Campeonato Brasileiro é pífio, é vergonhoso, é um absurdo. O Cruzeiro no retorno do Brasileirão, só para vocês terem a noção, é o 16º colocado. O que isso significa? Resumindo, o Cruzeiro no retorno do Brasileirão tem a 5ª pior campanha do Campeonato Brasileiro. Esse é o Cruzeiro. A 5ª pior campanha do retorno do Brasileiro é do Cruzeiro. São apenas 13 pontos conquistados no segundo turno. Um aproveitamento de apenas 31%. Um desempenho pífio, péssimo. Desempenho de um clube rebaixado à 2ª divisão do Brasileirão. E é claro, automaticamente, a partir do momento que tecnicamente, taticamente, o clube não rende e deixa de pontuar, o emocional abala ainda mais. E Cruzeiro e Bahia são 2 clubes que vieram da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Cruzeiro, Bahia e o próprio Vasco, porém não vou incluir nesse meio, nesse bolo, até porque vive um momento melhor. São clubes que, no momento de reta final do Campeonato Brasileiro, meus amigos, não pode ficar perigando com o rebaixamento, pois o emocional abala muito. E diferente do Vasco, em que o torcedor vascaíno apoia, esgota ingressos e tem um amor incondicional pelo Gigante da Colina, mesmo passando por esse momento complicado, Cruzeiro e Bahia não tem o seu torcedor, pelo menos, se manifestando dessa maneira. Ontem, na Arena Fonte Nova, após a derrota pelo placar de 3-0 para o Cuiabá, houve uma conversa séria entre torcedores do Cruzeiro e jogadores do Bahia. Após o apito final da partida, a grande maioria dos jogadores do Bahia fizeram questão de ir até o local onde fica a organizada do Bahia e conversar com alguns torcedores baianos da organizada. Inclusive, o Rezende e Gilberto foram dentre os atletas os que mais bateram boca com os torcedores. Inclusive, no vídeo, mostra até um torcedor do Bahia que muito provavelmente recebeu um colete de um atleta, devolvendo e jogando esse colete de volta para os jogadores, do tipo, não quero nada que venha de vocês. Era um jogo importante para o Bahia ontem, o Bahia
não conseguiu lotar completamente a Arena Fonte Nova, no caso os torcedores baianos, e ainda tomou 3-0. O Bahia ontem saiu através de vaias da Arena Fonte Nova, um clima ruim, com problemas, discussões entre torcedores e jogadores, como a gente mostrou nas imagens a vocês, como também discussão entre atletas do próprio time dentro de campo. São 3 derrotas, ou aliás, 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Hoje, a gente olhando para esse atual momento, o Bahia é um forte candidato ao rebaixamento. É uma equipe que sim, está em queda livre. Dito isso, também temos o Cruzeiro. Um Cruzeiro que, como a gente trouxe, tem a 5ª pior campanha do retorno do Brasileirão, vive um momento péssimo, até na minha opinião, pior do que o próprio Bahia. E o fator torcida, meu amigo, pesa muito. Assim como o Bahia, o Cruzeiro vem de uma derrota dentro de casa para o Internacional. O Cruzeiro não entrou em campo no meio dessa semana, mas no domingo passado estava em campo contra a equipe do Internacional dentro do Mineirão e foi derrotado pelo placar de 2-1. Vaias foram dadas ao elenco do Cruzeiro após o apito final. O clima não é bom. O Ronaldo, algo em torno de 3 semanas atrás, até durante uma entrevista pós-jogo, falou: o Cruzeiro, se continuar dessa maneira, vai cair. Olha o peso. Você, torcedor, imagina o Lúcio Barbosa, que hoje é o CEO do Vasco, no caso o representante, ou até o Lúcio Barbosa não, uma figura de mais peso, o Josh Wander, que é o CEO da 777, é o dono de 70% da SAF. Imagina o Josh Wander chegando em uma entrevista após uma derrota do Vasco dentro de São Januário e dizendo: se a torcida continuar dessa maneira, o Vasco vai cair. Falando, é claro, em inglês. Você imagina o peso que isso teria? O Ronaldo fez exatamente isso. O Ronaldo, em uma entrevista, chegou e disse exatamente assim: se a torcida do Cruzeiro continuar dessa maneira, o Cruzeiro irá cair. E ainda fez críticas à torcida. Então a relação hoje entre diretoria e torcedor, entre diretoria e elenco, e entre torcedor e Cruzeiro não é nada boa. Isso pesa. E para pesar ainda mais, hoje teve protesto na saída do CT. O Cruzeiro, que viaja para enfrentar o Coritiba nesse próximo final de semana, saiu do CT em tom de protesto. A Máfia Azul, que é uma organizada do Clube Mineiro, cobrou e protestou em frente ao CT do Cruzeiro, a Toca da Raposa, nesta manhã de sexta-feira. Dê uma olhada aí nas imagens, entendam o peso emocional que se encontra tanto lá no Bahia, quanto também no clube de BH. É pra mentalizar as ideias, mano. Nós vai estar lá com vocês lá em Curitiba, mano. Esse jogo, nós jogamos nossa vida, pega a visão. Vai pra sua casa e vem com a sua mano. Os caras falou, se nós perdermos, o bagulho fica doido, mano. Isso aqui é Cruzeiro, desgraçado. Mentaliza, não é que eu tô falando, mentaliza, irmão. Se o Cruzeiro perder aquele jogo, mano, nós vamos parar esse trem aqui, mano. Não vai parar o treino, vocês vão ver se não vai dar ideia. Vai pegar mesmo, sabe o que é? Vocês vai jogar aqui, vocês vão apoiando, tá apoiando. É 46 anos em prol do Cruzeiro, entendeu? A vergonha que a gente tá passando, a gente não vai aceitar não, mano. A única coisa que a gente pede é raça, mano. É raça. Nós vamos entrar dentro do outro, vai ficar 20 horas atrás de vocês aí, ó. Vai pra Curitiba e vocês vão ganhar. Nem que seja meio gol, mas vocês vão ganhar. Se vocês voltar com empate aqui, isso aqui vai virar um inferno, mano. Isso aqui vai virar um inferno, mano. O Cruzeiro tá faltando apoio, mas aí, o que tá faltando de Cruzeiro? Ele tá lascado, o salário daí que tá pegando. Falando isso aí, então, o Cruzeiro não vai cair não, mano. Pode passar a visão, entendeu? Então você vai jogar bola, mano. Você vai deixar a alma dentro de campo. Isso é final, mano. Só vitória interessa, mas você acha o quê? Se não trazer a vitória, mano, isso aqui vai virar um inferno e não é caô não, mano. A gente quer fazer hoje, jogador, nós viemos aqui só à frente da parada, entendeu? Porque se nós quisermos botar 200, 300, 400 caras aqui, nós bota. A situação do jeito que tá, jogador, ninguém tá aguentando mais não, entendeu? Pra nós... Então, torcedor vascaíno, esse é o clima. É clima tenso pro lado de lá. É queda livre para Cruzeiro e Bahia. O torcedor, nesse momento, vascaíno, não precisa se preocupar quanto a eles. Tem que se preocupar apenas com o Vasco. Na minha opinião, nesse momento de Campeonato Brasileiro, o Vasco depende só de si. Se fizer o seu papel de casa, o seu dever de casa, né? Vencer o América Mineiro nesse próximo domingo, garantir um empate contra o Cruzeiro dentro do Mineirão no próximo dia 22, vencer o Corinthians também dentro de casa, acredito aí que com 44 pontos o Vasco não cai. Volto a repetir, temos 5 jogos pela frente: América Mineiro, Cruzeiro, Corinthians em São Januário, Grêmio na Arena e Red Bull Bragantino também em São Januário. É vencer o América para chegar a 40, é empatar com o Cruzeiro para chegar a 41 e vencer o Corinthians em São Januário para chegar aos 44 pontos. Chegando aos 44 pontos, torcedor, eu acho muito difícil Cruzeiro, o próprio Bahia ou também o Goiás, que é uma das equipes que estão na zona, chegar aos mesmos 44. A nota de corte não deve ser tão grande nessa temporada e automaticamente o Vasco conseguirá se livrar desse rebaixamento, né? Então,
Momento importante, um momento chave para o Vasco e a chave, inclusive, né, desse Campeonato Brasileiro virou e ainda bem que o Vasco da Gama está no momento de crescente na temporada. Mas enfim, vamos torcer. Para mim o Vasco não cai, mas é importante a gente olhar sim para os adversários e quanto mais problema para lá, melhor. E olha, Vascaíno, falando em virada de chave, vamos pegar aqui uma reta e seguir num assunto que se trata também de uma possibilidade de virada de chave, de um outro momento, porém na carreira de um jogador. Eu falo aqui de Joseph de Souza, mais conhecido apenas como Souza. Souza, que foi contratado pelo Beijing Guoan da China em março desta temporada, após passar 3 anos vestindo a camisa do Beşiktaş, clube turco, se despediu do Beijing Guoan anteontem, nesta última quarta-feira, dia 8 de novembro. O brasileiro, através aí de sua conta oficial de uma rede social, oficializou, né, esse término de contrato. O que acontece, torcedor vascaíno? O Souza tinha um contrato com o Beijing Guoan até o final deste ano de 2023. Além disso também, havia no contrato, isso é até uma informação, uma cláusula de renovação. O Souza, em março, assinou um contrato com o Beijing Guoan até o final do ano e colocou nesse contrato uma cláusula de renovação para a temporada de 2024, visando aí uma permanência na China, até porque o Souza gostaria, né, sabe que está no final da carreira, inclusive, de receber um bom valor financeiro que já receberia no seu contrato na temporada de 2024, então tudo isso foi alinhado entre os clubes. O Souza vinha tendo uma temporada muito boa até pelo Beijing Guoan, uma temporada até, entre aspas, artilheira para um volante. Em 20 jogos pelo clube chinês eram 4 gols e 2 assistências. O Souza, em pouco tempo, se tornou um jogador tão importante para o clube chinês que foi líder do elenco e chegou até mesmo a vestir a braçadeira de capitão da equipe. Porém, nesse momento, a vontade de voltar ao Brasil pesou muito. O atleta de 34 anos de idade, mesmo tendo um contrato até o final do ano, fez questão de rescindir o seu contrato antes mesmo do término e deixar até mesmo de receber os salários de final de temporada. Houve um acordo mútuo entre os clubes e o Souza rescindiu esse contrato. Como a gente trouxe, o Souza tem um grande desejo de voltar a atuar no Brasil. O Souza passou por uma artroscopia nesses últimos meses, nessas últimas semanas, foi um período curto aí, desde o momento de sua cirurgia, mas cirurgia no caso no joelho direito, após uma lesão que ele vem sofrendo já há bastante tempo. Essa lesão foi inclusive um motivador para que ele viesse jogar no futebol chinês e não retornasse ao Vasco da Gama. Souza chegou a conversar com Paulo Brax no início da temporada, demonstrando esse desejo de voltar ao Vasco, mas evidenciou que precisaria de um tempinho a mais, pois Souza não gostaria de passar por uma artroscopia, gostaria de um processo mais regenerativo dessa sua lesão no joelho, e exatamente por isso seria necessário atuar em uma liga com uma menor intensidade. O futebol brasileiro não é essa liga, muito pelo contrário, é uma liga de muita intensidade física, e exatamente por esse motivo o Souza optou por jogar na China. Não deu certo, o Souza não conseguiu fazer essa lesão ser curada, ser tratada, sem estar presente numa mesa de cirurgia, e exatamente por esse motivo, no meio do ano ele retornou, já está no Rio de Janeiro há algum tempinho, já trouxe tudo para cá, está morando na cidade carioca, passou já pela artroscopia e nesse momento se recupera, inclusive dentro do CT Moacir Barbosa. O jogador hoje conversa sim com Paulo Brax, é um desejo grande do Souza de retornar ao Cruz Maltino. Segundo informações, as conversas já estão alinhadas e devem ser tocadas novamente após o término da temporada. A possibilidade é muito grande do Souza vestir a camisa do Vasco em 2024, assinando, é claro, um contrato de 1 ano, para que de repente, dependendo, é claro, né, de como o Souza vai atuar, possa renovar ou até mesmo encerrar a sua carreira no Gigante da Colina. 34 anos para o futebol, hoje, na minha opinião, é uma idade jovem. Com 34 anos, o Cano tá brilhando, se destacando e sendo artilheiro da Libertadores. Com 40 anos, o Felipe Melo foi capitão do Fluminense na conquista da Libertadores. Eu posso falar que com 40 anos o Hulk é artilheiro da temporada e craque do Atlético Mineiro. Então, torcedor vascaíno, 40 anos hoje para o futebol não é velho. Depende de como o Souza está fisicamente. Se estiver se cuidando, se tiver técnica ainda, como teve sempre, em sua carreira, vai atuar e sobrar aqui no futebol brasileiro. Mas é ver como está, né? A gente já se decepcionou muito, infelizmente, com o Alex Teixeira. A gente espera que essa decepção também não aconteça agora com o Souza. Mas o desejo é grande dele retornar e vestir a camisa do Cruz Maltino. Você aceitaria o Souza de volta, agora livre no mercado, prontinho para assinar? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, falar também sobre potencial construtivo, sobre reforma de São Januário. Quais são as informações que temos a trazer aqui a vocês? O Vasco da Gama
Nesta sexta-feira, teve a informação que, enfim, o projeto do potencial construtivo foi oficialmente publicado no Diário Oficial do Rio. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial esse projeto de lei complementar que institui aí essa operação urbana consorciada do Estádio São Januário. Isso ajuda para que em breve possamos ter uma votação na Câmara dos Vereadores para definir, para oficializar de fato que São Januário será reformado através de um potencial construtivo. E aí você vai se perguntar, Lucas, então quer dizer que São Januário ainda não poderá ter esse potencial construtivo? Eu respondo, sim. Pode ser que sim, depende apenas da aprovação da Câmara dos Vereadores, mas é muito difícil da Câmara negar aí esse projeto e acabar rejeitando essa lei. A expectativa é que saia do papel, que venha a ser oficializado e que realmente se torne essa lei a do potencial construtivo e o Vasco possa fazer a sua reforma através disso, até porque o Flamengo também tem o desejo de construir um estádio através de um potencial construtivo, o Fluminense e outras situações também no Rio de Janeiro poderão ser muito mais fomentadas, ainda mais tratando de grandes obras como existem no futebol, através dessa lei do potencial construtivo. E falando nessa lei, o Vasco da Gama já conseguiu 3 potenciais investidores para esse potencial construtivo. O clube já fez aí uma prospecção de mercado, segundo informações que tivemos nestas últimas horas, e identificou 3 compradores. O Vasco, entre aspas, ganhou um terreno na Barra da Tijuca e já começa a buscar investidores. Dentre esses 3 compradores, no caso, um se trata de uma rede hospitalar, outra se trata de uma construtora e outra se trata de um fundo imobiliário. A expectativa é que o Vasco, com esses 3 potenciais compradores, arrecade 506 milhões de reais e tenha já a grana para reformar São Januário. Volto a repetir, um terreno que foi dado ao Vasco da Gama na zona oeste do Rio de Janeiro. Dado, entre aspas também, a expectativa é que essa obra dure 3 anos, mas o Vasco já começa a identificar esses potenciais investidores para conseguir a reforma do Caldeirão. Então, uma informação muito boa aí realmente e parece que enfim sairá do papel a reforma de São Januário. Você aí gostou do que foi visto ontem durante todo o dia dessa reforma? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Certo é, em breve teremos um novo Caldeirão, então aproveitem esse porque já já você pode nunca mais pisar nesse atual São Januário. Se estiver aqui em jogo, vá, aproveite para que quando esse for reconstruído, reformado, revitalizado, você não se arrependa de ter deixado de conhecer. A hora é essa mais do que nunca. São Januário está perto, sim, de se transformar num novo Caldeirão. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Retornaremos, é claro, na parte da noite com Boa Noite Gigante. Contaremos muito mesmo com a presença, o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.